Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para minha alegria, a minha satisfação, está comigo hoje o presidente da Associação Espírita, da Aliança Espírita Santamariense, José Patrocínio. José, muito obrigado, meu amigo, por tu ter aceito o meu convite para a gente bater esse papo hoje aqui. Obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. José, vou te fazer uma pergunta assim meio fora de propósito, mas para entabular o nosso bate-papo aqui. Tu já foi assediado? Já. Já foi assediado? Eu já fui assediado. Espiritualmente, né, como nós vamos tratar hoje desse assunto, mas também, né, por encarnados. E isso é comum na nossa existência, assédio em vários níveis, em várias situações. Mas, do ponto de vista espiritual, né, quando me tornei espírita, eu me dei por conta que já tinha acontecido várias vezes na minha, né, existência, na época, muitas situações em relação ao assédio espiritual também. Tudo bem, o assédio espiritual que tu acabaste de dizer, mas o que é isso que a doutrina espírita fala, obsessão? Obsessão, né? Obsessão, conforme Kardec nos elucida lá no Livro dos Médiuns, que é um livro que trata todas as nuances da mediunidade e da comunicação dos espíritos com os encarnados, é uma situação em que um espírito, né, influencia o outro, seja ele desencarnado e agente encarnado, né, como se fala a desobsessão do desencarnado para o encarnado, pode acontecer também do encarnado para o desencarnado, isso é muito comum, né, quando, por exemplo, a gente tem a perda de um ente querido ou pensa muito numa pessoa e passa aí, através das nossas mágoas, a repetir na nossa existência muitas e muitas vezes aquela situação em que o outro nos ofendeu, né, estamos aí tendo uma obsessão de encarnado para desencarnado, caso eu já tenha desencarnado, e também acontece de encarnado para encarnado, né? Entre os encarnados, nas relações pessoais, de trabalho ou afetivas, né, acontece muito também a relação da obsessão do encarnado para o encarnado e aquela que a literatura espírita nos fala, que são lá as dos desencarnados para os desencarnados. Quer dizer, os desencarnados para os encarnados são os, entre aspas, mortos para os, entre aspas, também vivos, que somos nós. Perfeitamente. É uma influenciação espiritual, né, que, como a gente vai ver em seguida, quando a gente vai falar, ela não acontece dos bons espíritos, né? Os bons espíritos não nos obsidiam. Então, quando eu sinto ou penso que eu estou sendo obsediado, significa dizer que eu estou sendo obsediado por um espírito não muito bom, digamos, não muito elevado. Perfeitamente. Então, o que acontece? Os espíritos desencarnados, né, eles também, como estão desencarnados, estão em outro plano, quando ainda apegados à matéria, eles se alimentam dessas situações. Então, a situação da obsessão do desencarnado para o encarnado acontece muito quando acontecem os vícios, por exemplo, né, em que o desencarnado tinha aquele vício, inclusive o vício da alimentação, né, ou os vícios não lícitos que a gente conhece, o espírito daquela situação em que o encarnado se encontra, ele aproveita para
usufruir, vamos dizer assim, daqueles fluidos. O que quer dizer que aquela situação é uma brecha, né? Uma brecha em que o espírito desencarnado acha, porque os dois se encontram aí com os mesmos desejos, com as mesmas, né, intuições em relação às situações da vida, e essa brecha abre espaço para a obsessão. Se eu entendi bem, vou pegar um exemplo bem simples. A pessoa que tem o hábito de beber por dependência, por exemplo, significa dizer que não significa dizer, pode ser que junto com ele também esteja um espírito necessitado de aspirar, entre aspas, aquelas energias Sim. da bebida que ele está ingerindo e do cigarro também, Perfeito, dá para você dizer isso? Perfeito. O espírito, como está desencarnado, não é? Ele não se alimenta propriamente da bebida ou do cigarro, mas sim das sensações, ele como desencarnado está, as sensações que aquele vício, vamos chamar assim, proporciona ao encarnado. Então, ele se, entre aspas, nutre, se alimenta, né? Passa a participar daquela situação que o encarnado vive. E isso acontece, como a gente falou também, né? E André Luiz aí nos fala na sua obra, muitas situações também com alimentação, com os vícios de toda espécie, né? Com a bebida, como tu bem falaste, e com os outros vícios, né? Porque são as sensações terrenas às quais ele não pode mais usufruir, e ao juntar aqueles que lhe dão brecha para essas situações, ele passa a acompanhá-los, vamos dizer assim, e intuí-los, né? Isso causa no encarnado muitas dificuldades, né? Causa tristeza, causa melancolia, causa a dificuldade em sair daquela situação do vício em que ele se encontra e tantas outras situações que a gente pode imaginar. Então, a obsessão, né, hoje, nos dias de hoje, e existia uma senhora lá na nossa casa, já que desencarnou, nossa irmã Nilza Gaida, nos falava que setembro era o mês em que floresciam é bem poético lá no salão. Setembro é o mês que florescem as flores e florescem os problemas na casa espírita. E realmente era assim, né? Lá no mês de setembro as pessoas parecem que acorrem mais à casa espírita, né, procurando auxílio. E eu lhes diria que a gente está aqui entrando em março e essa procura, né, não arrefeceu nesse período. Então, isso é aí uma grande epidemia que está acontecendo também em todas as dificuldades que a gente está sofrendo na Terra, das quais a obsessão faz parte. Então, eu costumo dizer, por mim mesmo, né, que nem sempre existe obsessão, nem sempre ela é a causa dos nossos problemas, mas sempre obsessão. Sempre vai existir, estejamos nós tristes, espíritos que se afinizam com a nossa tristeza e talvez estejam conosco, pelos nossos vícios, pelas situações que nós vivemos de melancolia, pela desesperança, né, auto-obsessão. Muitas vezes a gente se auto-obsedia, né? Eu mesmo passo a viver, me alimentar daqueles meus pensamentos viciosos e muitas vezes nem dou por conta disso. Então, a obsessão precisa ser, né, estudada, precisa ser conversada, nós precisamos, quiçá, recorrer aos mecanismos que o Espiritismo nos dá em relação à obsessão para que a gente possa ter, quem sabe, aí um alívio das nossas dificuldades, das nossas dores. José, e quais são esses mecanismos que tu acabaste de dizer? Perfeito, né? Então, meus irmãos, quando a gente vai na casa espírita, não vamos na casa espírita, quando a gente vai no médico, que é o primeiro passo, né? A gente, quando fala em doença, seja ela qual for, primeiro a gente procura o médico. Quando a gente vai no psiquiatra, por exemplo, o que o doutor vai lá nos falar lá? Vai nos passar uma medicação, provavelmente, para que a gente se equilibre momentaneamente da nossa dificuldade e vai nos encaminhar ao psicólogo, para que o psicólogo ali nos dê, através das conversas, a gente fale das nossas dificuldades e ele nos faça ver uma nova luz para a gente entender aquela situação que nós estamos vivendo e passar por ela da melhor forma possível. A Casa Espírita faz mais ou menos uma coisa semelhante, né? A Casa Espírita nos dá a fluidoterapia, a água fluidificada e o passe, que vão nos dar aí um equilíbrio momentâneo
das nossas energias, daquela situação que nós estamos vivendo, e a palestra, a sessão doutrinária, a conversa fraterna que a gente encontra na Casa Espírita, vão fazer aí que uma nova ideia entre no nosso pensamento e talvez a gente encontre aí, né, através da nossa transformação, né, que é esse o objetivo que a doutrina espírita nos fala principalmente, uma saída daquela faixa vibratória em que nós nos encontramos, que seja ela obsessiva através do espírito ou seja ela devido a algum problema químico do nosso cérebro, nós vamos também ser auxiliados por esse tratamento que a Casa Espírita nos oferece. José, a produção me diz que faltam 2 minutos para encerrar o primeiro bloco do programa, mas eu quero te fazer uma pergunta que tu pode responder pela metade para a segunda metade tu responder no início do primeiro bloco. Por que Deus permite a obsessão? Pode começar a resposta, por favor. Aí, né, a causa da obsessão, a gente já sabe qual é, a influência de um espírito para com o outro, mas por que Deus permite, né, não só a obsessão, como todas as dificuldades que nós vivemos na nossa existência? Isso tem um objetivo providencial, né? Nós precisamos, por exemplo, falando de obsessão de encarnado para encarnado, que muitas vezes acontecem nas famílias, né? Que é vivo para vivo, é isso? Exatamente. Né? Então nós muitas vezes reencarnamos numa família e a gente não se dá bem com o nosso pai ou com a nossa mãe, por exemplo. Né? E aí a gente passa, obviamente, a ter um conflito. E esse conflito, muitas vezes, a gente chama aí de que a criatura vai influenciar a outra nessa ou naquela situação, e as dificuldades a gente pode imaginar que são muitas nessa situação. Então, isso tem um porquê. Né? Isso não é um castigo, como nada que nos acontece de dificuldades na nossa existência são castigos, mas sim oportunidades de nós aí, talvez, quiçá, nos restabelecermos em relação a alguém que foi, né, em outra encarnação, ofendido por nós e hoje está com a providência divina reencarnando na nossa família, né, nos dando oportunidade de refazimento, de nos restabelecermos com aquela criatura. Então, nada que acontece na nossa existência acontece por acaso ou é um castigo, né? Tudo tem um objetivo que é a nossa evolução. Nós precisamos desta lição nesta existência. Nós precisamos que o nosso espírito muitas vezes se fortaleça através das dificuldades para que na próxima possa, quem sabe, galgar um degrau a mais, né? Nos fortalecermos para isso. Então, o objetivo é sempre um só, né? A nossa felicidade futura. Deus, como um pai, né, que matricula seu filho no melhor colégio ou permite que, por exemplo, ele, né, acorde cedo, passe por dificuldades, por frio, para ir à escola, para que tenha futuramente as melhores oportunidades, né? Esse pai, que nós costumamos dizer que é Deus, também provê aí o melhor para os seus filhos. E o melhor para a nossa existência no momento atual é esta reencarnação. Perfeito. José, como tu respondeste o questionamento já no primeiro bloco, eu vou fazer um novo questionamento para te começar no segundo bloco. Quando a pessoa se sente obsediada, ela vai na casa espírita, basta simplesmente ela tomar passe, assistir às palestras doutrinárias, tomar a água fluidificada que ela levou, ou precisa de mais alguma coisa? E essa mais alguma coisa depende muito mais de quem? Da casa espírita ou dela própria? Tu entendeste a pergunta direitinho? Entendi. Ok. Gente, e com esse questionamento que eu deixei no ar, eu vou encerrar o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E quem nos acompanha sabe que o nosso intervalo é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento.
Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Lá, odontologia lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Guzzi Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita e Caridade, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Guzzi Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo com o José Patrocínio, que é o presidente da Aliança Espírita Santa Mariense. E a gente está falando sobre obsessão. José, tu lembra do questionamento que eu te fiz no final do primeiro bloco, que é o seguinte: a pessoa se sente, digamos, eu acho que eu estou sendo assediada por um espírito não muito bom. Eu vou no centro espírita, aí ela vai lá, assiste a palestra doutrinária, toma um passe, leva para casa água fluidificada, mas é só isso? É só isso que a pessoa vai se sentir, eu não sei nem se eu vou inventar um termo aqui, desobsediada? Então, o que acontece, né? A gente precisa compreender da obsessão que ela é, vamos dar um exemplo aqui simples, né? Ela é que nem o plugue e a tomada, por exemplo. Uhum. É preciso que haja um encaixe, né? Haja uma brecha que seja compatível para que haja a obsessão. Por isso Jesus, né, nos falava no vigiai e orai, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E ele, Jesus, que era, nas passagens dos Atos dos Apóstolos, fazia muitas desobsessões, inclusive, né? Expulsava, entre aspas, os demônios pela sua autoridade moral, e ao final de todas as suas curas e de todas as suas desobsessões, o que ele dizia, né? Não voltes a pecar, né? Então não basta nós irmos à casa espírita assistir a palestra ou, né, virarmos aí frequentadores assíduos do passe. Eles vão nos reequilibrar momentaneamente, vão nos dar um alívio daquela situação. Mas se o plugue continuar compatível com a tomada, ou seja, se as nossas brechas estiverem aí abertas para que a influenciação dos espíritos obsessores que estão aí na mesma frequência das nossas ideias, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos atos, dos nossos vícios, dos nossos pensamentos, inclusive, que é uma coisa que a gente não valoriza muito, né? Se tudo isso continuar como está, a obsessão vai ter aí uma pausa momentânea, né? Como acontece muitas vezes, né? O espírito, a princípio, se afasta,
E acontece aí muitas vezes também a obsessão do encarnado para o desencarnado, que sente, entre aspas, falta das suas companhias espirituais muitas vezes, e aí volta a praticar os atos que sempre praticou, e a obsessão não tem aí a sua cura, né, vamos dizer, chamar assim, devido às atitudes da própria pessoa que continua na mesma situação espiritualmente falando. Isso significa dizer que aí entra no caso o que a pessoa, né, o encarnado deve fazer, é aquilo que a doutrina espírita bate, eu já disse isso aqui numa outra ocasião, desde o seu surgimento, uma tal de reforma íntima. Reforma íntima, perfeito. É isso mesmo, né? Reforma íntima. Né? E aí a gente, a palavra é perfeita, reforma íntima, apesar de muitas pessoas não gostarem da palavra reforma. Né? Quando a gente vai fazer uma reforma, né, a gente não vai quebrar a casa toda e botar abaixo. Né? Não é isso que a gente está falando. Quando a gente faz uma reforma, as estruturas, muitas vezes, da casa, dando um exemplo, né, estão boas, né, a fundação está ok, mas precisamos reformar alguma coisa que não está de acordo. Né? Então, muitas vezes, a gente não pensa corretamente, a gente não age corretamente, a gente não toma as decisões acertadas. A nossa irmã Marlene Nobre, que era, eu sempre falo dela, vou falar mais uma vez, né, que foi presidente da Associação Médico Espírita, desencarnou alguns anos atrás, dizia que isso acontece porque nós somos espíritos milenares e nas encarnações anteriores as nossas atitudes, provavelmente, o nosso livre-arbítrio, não foi exercitado da melhor forma possível. Né? Então a gente não tem automatizado nas nossas ações a prática do bem, né, o pensamento no bem ou as ações no bem. Né, porque o que foi automatizado, exercitado nas encarnações anteriores é o que a gente tem hoje. E aí a gente precisa fazer essa reforma, né, passar a exercitar o bem, praticar o bem, pensar o bem, agir no bem, para que o bem fique aí automatizado nas nossas ações. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, né? A gente que é espírita costuma dizer, não é fácil. E aí esses dias a gente estava lendo lá o Livro dos Espíritos, que não me lembro o que questão é, né? Kardec pergunta assim, pode o homem melhorar-se nessa vida e resistir, nessa existência, e resistir às tentações do mal? Uma questão do Livro dos Espíritos. E a resposta é sim. E ela não é só sim a resposta é sim. E com bem poucos esforços. O que falta? Vontade. Né? Então, muitas vezes, falta vontade. Exato. Falta vontade. Né? Falta a famosa força de vontade. Mas é preciso, né? A gente pode falar que as coisas não são fáceis, principalmente do ponto de vista das nossas mudanças, mas é preciso que a gente olhe para as nossas dificuldades, né? A gente seja humilde para, como nos fala o Evangelho no capítulo 7, ver as nossas limitações, né? Então, eu estou assim, eu sou assim, não sou perfeito, estou nessa situação. A obsessão simples, por exemplo, é bem fácil da gente se dar por conta, né? Porque é mais uma perturbação que o Espírito nos coloca nos nossos pensamentos e dificuldades. E a gente pode sim, né, resistir àqueles assédios que o Espírito nos coloca e podemos sim, né, através do exercício da nossa vontade, procurar esse auxílio. Falando mais uma vez, né, o primeiro é o auxílio medicamentoso, com o médico. Né? Depois, os auxílios que a doutrina espírita nos dá. Sempre essa ação precisa necessariamente ser em conjunto. José, tu és espírita e eu também. Por ser espírita, o conhecer tudo a respeito da obsessão, o espírita, ele é imune à obsessão? Não. Com certeza não. Né? Inclusive... Com certeza não. Com certeza não. Concordo, inclusive, 100%. O assédio acontece muitas vezes, a gente sabe quando está, né, as nossas coisas... a gente vai sair para casa espírita, né? Tinha uma senhora que nos dizia assim, aí perdi a chave. Aí onde é que eu coloquei isso? Onde é que eu coloquei aquilo? É claro que isso não é
uma obsessão, né, tenaz, vamos dizer assim. Mas muitas vezes nos acontece, né? Já aconteceu muito da gente ter, e aí é que a gente pode se perceber disso, a influência dos espíritos, inclusive no nosso dia a dia. Então, o bom espírito não obsidia, né? E aí, quando a gente estuda o livro dos médiuns, qual é a linguagem dos bons espíritos? Ela é sempre elevada, sempre elevada. Então, quando vier um pensamento que não é nosso, que a gente fala, e que é alguma palavra que não é elevada, podemos ter certeza que é uma influenciação espiritual. Por exemplo, eu tenho que ir na academia, ou na igreja, ou no centro espírita, né? Mas hoje está muito frio, hoje está muito calor, hoje está chovendo, eu acho que vai chover. Isso aí pode, não significa dizer que seja, mas pode ser o nosso, entre aspas, vou colocar bem, entre aspas, diabinho lá nos... É a influenciação espiritual, né? A gente sabe que não é porque a gente é espírita que nós somos melhores que ninguém. Inclusive, eu tenho a certeza que, às vezes, muito pelo contrário, Jesus nos dizia, os sãos não precisam de médico. Né? Exatamente. Então, se a gente está tendo hoje, nessa encarnação, uma dose de remédio meio grande, é porque nós precisamos dessa dose de remédio grande. Remédio quer dizer dificuldades. Dificuldades e trabalho na doutrina espírita, né? Esses dias eu estava reclamando, né, porque sou humano, mas tem palestra, mas tem palestra, mas tem palestra. Mas tem palestra de novo, né? Agora eu vou tirar férias, já tem, né? E aí, por que eu tenho que estudar o espiritismo, né, mais do que talvez os nossos irmãos que só vão assistir a palestra? Porque eu preciso, não tenha dúvida disso. Eu sou o mais necessitado, que mais preciso estudar aquilo ali para ver se eu me melhoro um pouquinho. Perfeito. Né? Quais são os tipos de obsessão? Ou só existe aquela assim, não vai na academia, ou não, vai chover, ou está muito frio? Kardec classifica em 3, né? Que é a simples, obsessão simples, que é essa que a gente falou agora, que é bem fácil de nós percebermos. O espírito, né, nos coloca pensamentos, né, ou sensações, ou sentimentos, né, não propriamente uma tristeza. Uma tristeza não é uma obsessão. Agora, um pensamento persistente de melancolia, de desesperança, de tristeza, né? Provavelmente, se a causa não é espiritual, é uma causa que eu trago de vidas anteriores, né? Com certeza, ali, afinados com aquela tristeza, com aquela melancolia, nós também podemos atrair irmãozinhos sintonizados na mesma faixa vibratória. É por isso que a gente diz, nem sempre obsessão, mas sempre obsessão, sempre vai existir. Então, Kardec classifica na simples, né? Na fascinação, que é um grau além, em que a vontade da pessoa ainda não está paralisada, como na terceira, que é a subjugação, que paralisa a vontade do indivíduo, mas o fascinado também, né? Ele passa aí a ter ideias sobre si, sobre os outros, sobre as situações, né? Sobre as situações da vida, muitas vezes, né, absurdas, inclusive, mas a fascinação do espírito, né, o assédio, a influência do espírito sobre a criatura é tão grande que ele passa a se julgar, né, esse ou aquele, ou ter essa ou aquela ideia, quando na verdade são coisas que a lógica elementar muitas vezes contraria, né? Então a pessoa perde a lógica das coisas. Ela está, como a gente pode dizer, fascinada, né? Está fora de si. Mais ou menos quando a gente se apaixona, assim, a pessoa não tem defeitos. Só que daí, quando a gente casa, a gente vai ver que tem, né? Mais ou menos isso. E a qual é que tu fala? A subjugação, né, ela é, hoje em dia, inclusive já assisti muitas vezes, as pessoas chegavam lá na nossa casa, carregadas, inclusive, a vontade da criatura, né, estava constrita, paralisada. Hoje em dia, como existe, inclusive, mais uma vez, né, procuremos a medicação sempre. Existem remédios que cortam essa influenciação, e tem espírita que vai duvidar de mim e dizer que não é assim, mas eu vou dizer que já assisti isso, né? A pessoa está lá, aquilo se não é cortado, é muito atenuado. Existem remédios hoje muito evoluídos, por isso que precisamos procurar sempre o médico. Mas a obsessão, subjugação, ela é uma constrição total da vontade da criatura. E já assisti, infelizmente, muito disso. E
como a gente sabe, né, não bastam eu fazer aí uma benzedura, uma palavra, dizer sai daqui fulano, como Cristo fazia. Cristo expulsava, entre aspas, demônios pela sua autoridade moral, né, mas como está lá nos Atos dos Apóstolos 19:15, né, em que um apóstolo foi fazer aí uma desobsessão, foi falado que o Espírito se afastasse, e o Espírito lhe respondeu, né, em nome de Jesus e em nome de Paulo eu te afasto. E o Espírito respondeu, eu conheço Paulo, eu sei quem é Jesus, mas tu quem és? Né? Então é preciso autoridade moral, e nós, como somos ainda muito imperfeitos, não temos essa autoridade. José, infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu te dou ainda mais 30 segundos. Se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, aquela câmera ali é toda tua. Agradeço. Então, queria agradecer mais uma vez esse programa, que já estive aqui algumas vezes, tão importante de divulgação da doutrina espírita, e falar que a obsessão precisa ser conhecida, né? A gente precisa estudar sobre a obsessão, a gente precisa compreender as coisas, não precisa ter medo, né, de espíritos, né? Espíritos, como a própria codificação nos fala, não vão fazer nenhum mal para nós fisicamente. Mas é preciso que a gente esteja, conforme as palavras do Cristo, vigiando nossos pensamentos e sempre orando, né, nos dedicando à oração e às boas obras, que, segundo nos diz também Kardec, atraem os bons espíritos e afastam os maus. E esse é, infelizmente, o exercício, né, ou felizmente, o exercício que nós temos que cumprir nessa existência. Estamos numa orbe de provas e expiações. A obsessão, como tantas outras dificuldades que nos acontecem hoje em dia, está aqui, né, não como castigo, mas como oportunidade de nós, quem sabe, auxiliarmos os nossos irmãos, sermos auxiliados e nos restabelecermos aí diante da lei de Deus, né? Traduzindo, né, produzindo aí a nossa felicidade futura. Muito obrigado, meu irmão. Gente, com essa mensagem do José Patrocínio, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita. Logicamente, não sei antes agradecer mais uma vez. Muito obrigado, José, pela presença, pelos teus esclarecimentos a respeito desse assunto muito conhecido, digamos assim, dentro do Espiritismo, mas muito desconhecido do público em geral. E sempre que é uma oportunidade da pessoa que senta aí externar, explanar o que diz a doutrina espírita sobre obsessão. Mais uma vez, muito obrigado e até, sem dúvida, uma próxima oportunidade. Tá? Obrigado, meu querido. Gente, estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.